Olá, boa noite a todos e a todas. Esta é a nossa live número 103, no dia 8 de junho de 2022. O tema é a escravidão humana pela manipulação dos sistemas de crenças. De certa forma, esta reflexão de hoje é uma continuidade da palestra da semana passada, que tratou da comparação entre o monoteísmo e o panteísmo. O monoteísmo é o que a gente conhece aqui no mundo ocidental, e o panteísmo é a filosofia mais usada no mundo oriental, né? Conceitualmente, ambos têm o mesmo princípio de um Deus, vamos chamar assim, de uma consciência cósmica universal. No panteísmo, tudo é divino, né? Você olha para uma árvore, para uma flor, para um animal, para um ser humano, para a própria terra, você vê uma sacralidade, uma manifestação do divino. Então você se sente parte deste holograma, né? É um microcosmos dentro de um macrocosmos. Em contraposição, o que predomina no mundo ocidental é a filosofia judaica de um Deus separado, né? O monoteísmo pressupõe uma série de manipulações na realidade, porque primeiro é que é um Deus separado, segundo, um Deus de características masculinas e antropomórfico, quer dizer, de forma humana. Sectário, por ter preferência pelo povo judeu, e não é um Deus compassivo, é um Deus violento, rancoroso, que julga, né? Então, a filosofia, ela vem antes de tudo, né? Ela é um conceito supramental, da mesma forma que são os arquétipos e são os sistemas de crenças. Então, se a pessoa ou a organização, ela manipula a informação, manipula as mentes, você vai criando pessoas manipuladas por várias razões, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, você entrar em denominações particulares, você vê que existem dois grandes grupos, né, antagônicos, um de esquerda e um de direita, e ambos têm visões de vida, visões filosóficas, até de saúde, né, diferentes, por causa de uma ideologia política. Então, o conceito da escravidão, ela na realidade, ela se estende há milhares de anos, que é a partir do início do que se chama a história humana contada, né? A história oficial, não é a história real, é a história oficial. Então, por exemplo, né, trazendo para assuntos contemporâneos, eu nesse conflito Rússia e Ucrânia, eu acompanho as notícias de ambos os lados, da mídia russa e da mídia ocidental. Então você vê que são duas narrativas completamente diferentes, né? Então tem as pessoas que se compreendem de um lado, preferem de um lado e outra do outro. É como se fosse aquele símbolo do yin e yang, né? Do Tao, que significa caminho. Então,
se você está polarizado, você sempre vê o outro como seu adversário, seu inimigo, né? Mas se você olhar de uma perspectiva mais elevada, então você vê que na realidade são complementares, como é o yin feminino e o yang masculino. Então, a história contada oficial, ela se inicia há uns 4, 5 mil anos atrás, que foi a partir do dilúvio, o dilúvio bíblico que permeia todas as tradições de que houve realmente uma grande catástrofe, e de acordo com as tablitas da Suméria decodificadas pelo Zacarias Sitchin, foi o retorno do planeta Nibiru, que é chamado de Absinto no livro Apocalipse, o retorno do planeta Absinto numa era glacial. E então houve um rápido degelo e inundou a região da Mesopotâmia, da antiga Suméria, hoje onde é o Iraque. E ali é onde se encontrava o Jardim do Éden bíblico, na realidade uma base aeroespacial Anunnaki, originário do planeta Nibiru. Então essa história, essa narrativa da história oficial começa nesse período. E claramente, através de manipulação religiosa, de crenças religiosas, é que houve uma grande manipulação, onde uma das mais graves foi a questão da retirada pela Igreja Católica Apostólica Romana do princípio natural da reencarnação. Quer dizer, nós somos almas alimentadas por um espírito, uma consciência espiritual, por isso que o Mestre Jesus disse, vós, humanos, sois deuses, né? Todos nós, mas você só percebe a sua divindade se você estiver libertado, a sua mente, dos preceitos materialistas e contaminadas pelo patriarcado e pelo sistema de crenças católico. Porque se você tem uma visão monoteísta de um Deus separado, você não percebe a sua sacralidade. E esse sentimento de unidade divina, cósmica, crística, ela se dá através da conexão do chakra coronário, que está ancorado na nossa glândula pineal. Então, se você enxerga como se você estivesse debaixo desses guarda-chuvas, né, de sistemas de crenças, de filosofias limitantes, de ideologias políticas, do materialismo, então você vai bloqueando o seu aspecto mental, que ele é composto de duas partes, uma parte cognitiva racional e a parte intuitiva do hemisfério direito. Então, se você perde a sua conexão espiritual, intuitiva, você não recebe as revelações que vêm do seu nível divino espiritual, do eu superior. Então, você fica restrito a um conhecimento de segunda mão, vamos chamar assim, né? Porque o conhecimento original de primeira mão é a revelação intuitiva, que você sintoniza a partir do seu aspecto espiritual na quinta dimensão do eu superior, né?
Então, se você perdeu essa conexão natural, todo o seu conhecimento ele vai ser adquirido de segunda mão, de tradição religiosa, da tradição da sua família, do seu país, da faculdade, da escola que você estuda, da ciência materialista. Então vai recebendo todo um condicionamento falso, manipulado, né? Porque você observa, quando à medida que você vai despertando a sua consciência, você vai percebendo que existe na realidade uma grande matrix, como é demonstrado naquele filme, Matrix. Então, à medida que você vai expandindo o seu arcabouço mental, o seu envelope mental, você vai percebendo que existem novas dimensões, novos domínios, além daquilo que a gente considerava como se fosse o acabado, né? O finalizado. Então, é muito importante isso, né? A busca por uma expansão da consciência. E no momento planetário atual, que foi tão enfatizado a partir de 2012 com o calendário Maia, nós estamos recebendo uma dispensação magnética originária das estrelas, no nosso caso, da era de Aquários, da constelação de Aquários, e também da constelação das Pleiades. Então, é mais fácil agora a gente compreender o funcionamento cósmico com os novos modelos, novas descobertas das novas teorias científicas, né? Então, hoje a gente está certamente familiarizado com o conceito, por exemplo, de computação nas nuvens, né? Então, essa computação nas nuvens, que funciona para tudo, WhatsApp, Instagram e tudo mais, ele periodicamente, vou dar o exemplo, né, do WhatsApp que eu uso com frequência, todas as noites, às 2 horas da manhã, ele faz uma atualizações das informações e salva no nosso celular ou no nosso telefone, smartphone ou netbook, etc., computador. Então você observa que é feito um descarregamento, um download de um software, de atualizações de software, a partir de servidores que são chamados de computação por nuvem. A mesma coisa acontece nos períodos das eras zodiacais, com esse download das nuvens, literalmente, não são das nuvens, é muito mais alto do que as nuvens, são das vibrações da matriz eletromagnética irradiada pelas constelações zodiacais, pelas estrelas, né? E a astrologia, ela estuda isso em profundidade, né? Então, à medida que nós vamos evoluindo durante a nossa vida, e principalmente na data natal, a gente... Oi, minha irmãzinha querida. Então, o momento principal que a gente recebe essa carga, essa atualização vibracional, é quando a gente, no momento do nosso nascimento, né? A data natal, que em função da vibração existente no momento que a gente
da nossa primeira respiração. Então, só para tentar exemplificar, observe que não foi um acaso, foi programado para acontecer assim, que o Mestre Jesus encarnou no planeta, numa condição milagrosa, vamos dizer assim, no ano 1 da Era de Peixes, né? Porque ele veio com a função de, aproveitando a dispensação vibracional da Era do Peixe, que durou 2000 anos, né? Ele trazer uma ajuda espiritual, uma amplificação espiritual naquela vibração própria da constelação do Peixes, que durou 2000 anos. Nós estamos agora numa outra configuração, numa outra matriz vibracional, uma diferente supraquântica, mais apropriada para o despertar da consciência. É por isso que em todas as religiões, as tradições religiosas, se fala de um novo avatar, do retorno do Cristo, do retorno do Buda, que seria o Buda Maitreya. No islamismo temos a mesma configuração, e os hebreus esperando o seu Messias, né? Que deve acontecer também nesta era. Bom, então, essa falta dessa conexão intuitiva, e é demonstrado claramente por ser uma humanidade destra, né? 95% da humanidade é destra, quer dizer, um hemisfério que funciona predominantemente ao esquerdo. Ele traz muitos aspectos negativos, né? Um deles é a questão da sua memória, né? As pessoas, elas desconhecem sobre a questão do plano astral, que é o que é quando a gente dorme todas as noites ou quando a gente desencarna, né? O plano astral, a quarta dimensão, de acordo com a ciência, é a linha do tempo. Então, quando a gente dorme, na realidade, a gente está no tempo. E você relembra de outras encarnações, dos traumas, de pecados e tantas outras coisas. Porque a grande maioria das pessoas normais, elas só lembram de alguns eventos do estado de vigília que diz que estava acordado, né? Então observe que faz toda a diferença para a sua vida, para o despertar da sua consciência, se você relembra de eventos, não necessariamente de tudo, como a gente não lembra de tudo que acontece na nossa vida encarnada, de vigília, mas você tendo alguns flashes de insights, de momentos importantes, relevantes da sua vida, tanto desta como de vidas passadas, ela traz para você uma nova perspectiva de posicionamento perante a vida, né? Eu, que agora tenho o privilégio mínimo, né, de lembrar 8 encarnações. Então, isso no meu tempo presente faz toda a diferença, né? Porque um dos grandes traumas que existe na humanidade, principalmente ocidental, que ignora a reencarnação, é que só tem uma vida e o final dela é a morte física, que aí seria a morte de tudo, né? Então isso gera um grande trauma, principalmente no mundo ocidental cristão. Mas à medida que você vai expandindo a sua consciência e eleva a sua percepção da realidade do nível físico tridimensional impermanente, e você alça a sua visão ao nível da alma, que vai e volta talvez milhares de vezes, então você adquire naturalmente uma nova percepção da realidade. E essa percepção, ela é libertadora
porque você se libertar dos medos, seus medos internos, né? Que existem os medos externos, reais, e existem os medos causados pela nossa insegurança, pelos nossos traumas, etc. Então, quando você vai se libertando dos seus medos internos, principalmente, psíquicos, você promove uma grande libertação da escravidão que se tornou a vida de muitas pessoas. Eu tenho trabalhado como terapeuta de frequências de luz diariamente. E muitos com jovens. E existe um vazio existencial muito grande de jovens despertos ou quase despertos que questionam o modelo de vida ocidental, de carreira, de competição, de sacrifício, de estresse, de ansiedade, de vazio existencial. E isso gera, ao mesmo tempo, um estado de crise, né? De depressão muitas vezes, até pensamentos suicidas. Mas esse desconforto extremo, ele acaba sendo uma oportunidade para um despertar, né? Porque, como diz o símbolo do chinês crise, ele é constituído de 2 ideogramas, risco, né, perigo, mais oportunidade. Então, é assim que nós devemos encarar esses riscos e essas crises existenciais, porque eles nos permitem que novas janelas sejam abertas, que trazem a possibilidade de libertação dessa escravidão mental contundente que permeia as mentes ocidentais, né? Então, não existe na realidade uma fórmula, né, matemática, porque cada ser humano é um microcosmos, né, como a configuração do nosso DNA, mas o importante é que a gente aproveite a oportunidade cósmica que está sendo dada nesse momento planetário atual, e ele não se restringe apenas a esta encarnação, né? Ela se propaga, essa vibração evolutiva da consciência das Pleiades e da era de Aquários, ela se mantém por várias gerações, né? Então, essa nova vibração, ela também tem um aspecto dual, porque nós estamos ainda, nós, humanidade, numa fase de dualidade, de livre-arbítrio, de plantio e colheita de acordo com os nossos pensamentos, palavras e atos, né? A famosa lei da ação-reação ou lei do karma. Então, nesse estado de consciência dual e esse aumento vibracional que está ocorrendo, ele acaba fazendo uma separação conceitual do que se chama separação do joio do trigo, né? Porque é o mesmo princípio que ocorre na lua cheia, que vocês sabem, o aumento vibracional da lua, quem está bem melhora, quem está pior, piora, né? Então, é neste contexto que a gente observa que as pessoas que estão desarmonizadas, elas tendem a piorar. Mas isso aí, como já foi mencionado, abre a possibilidade de, pelo sofrimento,
a pessoa procurar a autotransformação, procurar o conhecimento, né? E aí recebe também as ajudas espirituais, tanto as intuitivas internas, que vêm do próprio eu superior de cada ser humano, como também as ajudas espirituais de seres da quarta dimensão, dos parentes, dos guias e dos seres de luz que estão agindo de forma abrangente, né? Procurando ajudar a humanidade, como é o caso dos pleiadianos, e também ajudando o planeta Terra, que se caracterizam por mais dois seres, os sirianos e os arcturianos, né? Então, o importante, né, para que a gente desperte a nossa consciência na direção da luz, que é uma jornada inexorável, quer dizer, não tem como fugir dela, né? Que você pode ficar perdendo o ano e repetindo o ano, né? Mas o impulso espiritual é incessante, né? Então, cada um vai ter a possibilidade do seu ritmo, relembrando que nós estamos num momento planetário favorável, né? Favorável para o despertar da consciência e para se libertar dessas crenças limitantes, né? Principalmente as religiosas, as materialistas, que trazem o medo e você fica correndo como um cachorro atrás do próprio rabo, né? Então você sabe que quem vive aprisionado pelo materialismo, ela compra um instrumento, uma TV, daqui a pouco aquela já é substituída, o smartphone é a mesma coisa, o carro é a mesma coisa, o negócio, e assim vai, e você fica escravo, né? E à medida que a pessoa vai expandindo a consciência, na realidade ela vai fazendo o caminho inverso, né? Ela vai simplificando a sua vida, vai promovendo ações que lhe deixem ter tempo, né? Para uma meditação, para não fazer nada, para a leitura, para uma caminhada, para dormir bem, enfim, você começa a valorizar o que é mais importante na sua vida, que é a sua vida, não é? Não é o seu carro, nem o seu negócio, nem nada mais. E eu fico muito entusiasmado, né, em ver a quantidade de pessoas que estão na busca espiritual, né? É uma coisa notória e é realmente um sinal de uma nova era. E a gente comprova isso estatisticamente pela busca de livros espirituais, de autoajuda, etc., né? Terapias holísticas. Então existe realmente um despertar da consciência de forma coletiva, né? E à medida que a gente vai despertando, naturalmente a pessoa quer ajudar o seu entorno, ou de outras formas mais abrangentes, quer ajudar outras pessoas que também estão na busca espiritual, né? Então, é como se servir um pão, não um pão físico, né, mas um pão que alimenta a alma. Então, eu diria que não existe acaso, na realidade, né? Então, se nós escolhemos encarnar numa época tão desafiante como a atual, é porque nós temos condições, né, de contribuir para o nosso próprio autodesenvolvimento e também ser uma velhinha acesa no meio da escuridão, né?
Porque quando no meio das trevas basta uma pequena lanterna que ela já ilumina muito, né? É isso o momento que a gente está vivendo, né? É um momento de trevas. E cada pessoa que acha um caminho da luz, ela quer partilhar a sua experiência com outras pessoas que estão na busca da luz, né? É importante isso, que a gente respeite o momento de cada ser humano, o ciclo de o patamar de cada um, respeitando o seu livre-arbítrio, né? Então a gente semeia como Jesus fez, né? Vai colocando as sementes na beira da estrada e algumas frutificam e outras não, né? É a mesma coisa que a gente deve fazer. O retorno do Cristo não é o retorno de um Cristo encarnado, como aconteceu há 2000 anos, né? É o retorno da consciência crística, que brota, que prospera no coração de cada ser humano, né? E isso, quando você descobre ou redescobre nessa sua essência divina, crística, né? Você, na realidade, você se liberta da escravidão que você mesmo e outras instituições colocaram sobre você, né? Então isso traz sempre um sentimento de paz, de alegria, de conexão espiritual, né? Que a vida é muito gostosa de ser vivida, né? Então, evidentemente, esse tema aqui ele é muito abrangente, não é uma forma acabada, é mais um chamado para cada pessoa, cada um no seu nível de entendimento, de compreensão, buscar, né, o seu próprio caminho. E esse caminho ele vai ser sempre iluminado por outras consciências, por outras intuições, revelações que chega para você, né? É o famoso bater na porta, que a porta se abrirá, que Jesus tanto recomendou, né? Mas para que isso se manifeste na sua plenitude, é necessário que o discípulo esteja preparado, né? O discípulo que está preparado é isso, é estar com os seus chakras harmonizados na busca, na intenção do despertar da consciência. Então, nosso próprio eu superior, que respeita nosso pequeno livre-arbítrio, vai mandando as intuições, as revelações, né? E aí é importante que a gente saia do modo do cognitivo e comece a honrar realmente as nossas intuições, né? Porque ela vem de um plano muito acima do mental egóico que a gente foi condicionado como parte desse aprisionamento mental, né? Quando você identificar que você está prisioneiro das suas próprias ideias, que foram adquiridas, né, por outros caminhos, já é um grande passo, né? O primeiro passo é esse, é você identificar o que te escraviza, né? Se é o ego, se é a ganância, se é a inveja, se é o apego e tantas outras coisas, né? Então, eu desejo a cada um de vocês uma boa reflexão e uma boa jornada, tá bom? Muito bem, vamos agora à segunda parte, que é a nossa meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário, que é para ser feito todas as noites, né? E é um instrumento poderoso, é um programa espiritual com a ajuda de seres de luz, como a gente explica toda semana. São os mesmos seres de luz que nos auxiliam na terapia pleiadiana de frequências de luz. Nós temos
mais de 1000 terapeutas espalhados em vários países, né? Está vindo na próxima semana um grupo da Europa, em julho, em agosto, um grupo vindo da Rússia, em fevereiro tivemos um grupo da Rússia e da Ucrânia, tivemos o grupo do Brasil durante a Semana Santa, enfim. Então nós estamos, há 2 semanas atrás, eu estava em Campinas, Itu, em São Paulo, e também em Belo Horizonte. Então, a gente continua na nossa missão, né? Então, é aparentemente uma coisa simples de fazer, na realidade, né? Mas a parte invisível, ela é imensa, que é o trabalho promovido pelos seres de luz, né? Então a gente trabalha invocando as energias das consciências pleiadianas com o mantra Aloha 3 vezes. Os pleiadianos têm trazido muito conhecimento cósmico e de saúde holística, né, à Terra, através de várias terapias. E a nível do ser humano, eles trabalham ajustando as frequências dos nossos campos magnéticos, né? Nosso campo eletromagnético, chakras, etc. Existe um trabalho muito importante feito pelos Cherokees no plano astral, 4ª dimensão, que é harmonização e liberação de traumas emocionais que a gente vai carregando de vidas passadas. O mantra é Akita Mani Io, 3 vezes. E os sirianos, os seres da 6ª dimensão, eles fazem um trabalho a nível planetário de limpeza de emoções, de pensamentos humanos que poluem a atmosfera da Terra, e estão também ajudando, fazendo uma limpeza no cérebro reptiliano, na memória do cérebro reptiliano, chamado deu um branco. Então, essa memória, ela tem os movimentos sinestésicos, né, gravados, e também os traumas de vida passada. E muitas pessoas que estão na busca espiritual, tentando fortemente elevar sua vibração, não conseguem por causa de carregar gravado esses traumas, por exemplo, fobias, morreu afogado, coisas que geraram traumas de outras vidas, ou foi enterrado vivo, foi queimado vivo, etc., né? Ou pecados de vidas passadas que trazem uma baixa vibração. Então, essa limpeza do cérebro reptiliano, ele ajuda a você no seu processo de elevação vibracional. E o mantra de invocação dos sirianos é Ia Yuma. Muito bem. E depois da invocação, você coloca a sua intenção, né? Então, por exemplo, qual a sua missão, relembrar seus sonhos, ajudar na sua libertação de sistemas de crença que você possa ter, enfim. Você sabe o que é importante para o seu despertar espiritual, né? Pode ser até algum desequilíbrio físico, que harmonizando a energia ajuda no físico. Você sabe que é tudo conectado, né? Então essa memória que fica aqui atrás é o cerebelo.
Muito bem. Então, a recomendação é que para você fazer isso todas as noites, né, antes de dormir, faça suas preces pessoais, que sempre ajudam na elevação da vibração, e recomendo também que faça a grande invocação que nós vamos recitar aqui, e você encontra na internet a grande invocação, que é uma prece muito linda, muito poderosa, da Grande Fraternidade Branca, supra-religiosa. Então vamos agora iniciar nossa meditação. Você fique o tempo que quiser, né? Mas o importante é que você faça isso todas as noites, antes de dormir, de forma continuada, né? Porque ela vai funcionando progressivamente como se fossem doses homeopáticas. Então agora vamos fechar os olhos, não precisa mais olhar para a tela do seu telefone ou computador. Apenas escuta a minha voz. Vamos fazer algumas respirações para acalmar a mente. Faça 4, 5 vezes, inspirando lento e profundamente pelo nariz, segurando um pouquinho nos pulmões e depois soltando lentamente pela boca entreaberta. Uma segunda vez. Uma terceira vez. Vamos agora ficar numa posição relaxada, sentado, deitada, como você preferir. Por favor, acompanhar comigo a grande invocação, repetindo baixinho. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida. Guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Amém, amém, amém. Este amém é um amplificador vibracional. Não tem nenhuma conotação religiosa. Vamos agora invocar os seres de luz,
Você repete baixinho junto comigo. Os pleiadianos. Aloha. 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 Os Cherokees. Akitamaniyo. 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 Os sirianos, Yayuma. 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 E agora você coloca a sua intenção para orientar os seres de luz naquilo que você deseja que seja a sua prioridade. E você fica pelo menos 10, 15 minutinhos aí, ou então, se for dormir, um bom sono. Se não for dormir agora, quando você for dormir novamente, mais tarde, você faz essa invocação. E se alguém tiver qualquer dúvida, pode me contactar, que eu terei o maior prazer em responder. Essa palestra, como você sabe, fica gravada no nosso Instagram, palestra número 103, e amanhã também ela fica gravada no meu canal do YouTube, Eduardo Chiaca. Então tenham todos uma boa semana e uma boa noite.